Você acorda, toma café e vai trabalhar. Nesse trajeto simples, algo invisível já aconteceu. Parte do seu dinheiro mudou de mãos, sem que você perceba, sem que alguém explique, sem que a escola tenha preparado você para isso. Esse fenômeno tem um nome: tributação. E a ignorância coletiva sobre ele também tem um nome: analfabetismo tributário. Imagine a seguinte situação. Você entra numa padaria e compra um pão francês por R$ 6. Você entrega as notas, recebe o pão, vai embora. Transação simples, certo? Errado. Desses R$ 6, uma parcela significativa já foi para o governo antes mesmo de você morder o pão. Imposto sobre circulação de mercadorias. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Programa de Integração Social. Contribuição para financiamento da Seguridade Social sobre importação. Tudo embutido no preço. Invisível, silencioso, constante. Dependendo do estado e do estabelecimento, a carga tributária embutida pode variar entre 30% e 45% do preço final. A maioria dos brasileiros não sabe disso, não porque são incapazes de compreender, mas porque ninguém nunca explicou. A escola ensinou você a fazer equação de segundo grau, ensinou sobre mitocôndrias, ensinou sobre a independência do Brasil, mas não ensinou quanto você paga de imposto quando compra arroz. Não ensinou a diferença entre imposto direto e indireto. Não ensinou que parte significativa do que você ganha nunca chega na sua conta. E não ensinou por uma razão simples. Educação tributária não está no currículo. Tributo não é invenção moderna. Desde a Mesopotâmia antiga, passando pelo Egito dos faraós e pela Roma imperial, sociedades organizadas criaram sistemas de transferência compulsória de recursos. O cidadão entrega parte do que produz. O Estado utiliza esses recursos para funcionar. Esse mecanismo atravessou milênios, mas a forma moderna de tributação consolidou-se após a Revolução Francesa e a formação dos Estados nacionais. O imposto de renda permanente, por exemplo, surgiu no Reino Unido em 1842. Nos Estados Unidos, apenas em 1913. No Brasil, a história tributária moderna começa realmente com a República. Durante o Império, tributos eram relativamente limitados. A economia baseava-se principalmente em exportação agrícola, e a tributação concentrava-se em impostos sobre importação e exportação. Com a proclamação da República em 1889, o sistema começou a ficar mais complexo. Mas foi após a Revolução de 1930 que a estrutura tributária brasileira passou por transformação profunda. Getúlio Vargas criou impostos sobre vendas e consignações. Criou impostos sobre renda. Começou a construir o que hoje conhecemos como sistema tributário brasileiro. E esse sistema cresceu, muito. Ao longo do século XX, algo notável aconteceu globalmente. A carga tributária mundial expandiu-se de forma significativa. Países da OCDE hoje apresentam, em média, carga tributária de aproximadamente 33% a 34% do produto interno bruto. Nações escandinavas ultrapassam 40%. Brasil situa-se em torno de 32% a 33%. Esse crescimento acompanhou a expansão do estado de bem-estar social. Mais serviços públicos exigem mais arrecadação. Mais arrecadação exige sistemas mais complexos. E aqui surge o paradoxo. Quanto mais complexo o sistema tributário, menos as pessoas compreendem sobre ele. Vamos a um exemplo concreto para você entender como funciona na prática. Imagine duas famílias brasileiras. A primeira ganha R$ 2.000 por mês. A segunda ganha R$ 20.000 por mês. Ambas vão ao supermercado e compram os mesmos produtos básicos: arroz, feijão, óleo, açúcar, sal. O imposto embutido nesses produtos representa, em média, entre 15% e 20% do preço final. Para a família que ganha R$ 2.000, esses produtos básicos consomem aproximadamente 40% do orçamento mensal. Isso significa que de 6% a 8% de toda a renda dessa família vai para impostos apenas comprando comida básica. Para a família que ganha R$ 20.000, os mesmos produtos representam apenas 4% do orçamento. O imposto embutido consome menos de 1% da renda total. Mesma alíquota.
impacto radicalmente diferente. Isso se chama regressividade tributária. Agora compare com o imposto de renda. Quem ganha R$ 2.000 por mês está isento. Quem ganha R$ 20.000 paga alíquota efetiva significativa. Isso se chama progressividade tributária. O problema é que no Brasil a maior parte da arrecadação vem de impostos indiretos, aqueles embutidos nos produtos. E esses impostos são, por natureza, regressivos. Resultado: o sistema tributário brasileiro, tomado como um todo, penaliza proporcionalmente mais quem ganha menos. E a maioria das pessoas não sabe disso, porque ninguém explicou. Currículos escolares tradicionais raramente incluem educação fiscal formal. Você aprende história, matemática, literatura, mas não aprende como calcular efetivamente o que paga de impostos. Não aprende a diferença entre tributo direto e indireto. Não aprende que impostos sobre renda atingem quem ganha. Não aprende que impostos sobre consumo atingem quem compra. Não aprende que a incidência legal de um imposto pode ser diferente da incidência real. Esse vazio educacional não é acidente. É consequência de prioridades curriculares estabelecidas ao longo de décadas. Mas as consequências desse vazio são concretas. Quando você não compreende a estrutura tributária, 3 coisas acontecem. Primeiro, você não consegue avaliar a relação entre o que paga e o que recebe. Segundo, você não consegue participar de debates públicos sobre reforma tributária com base factual. Terceiro, você não consegue tomar decisões econômicas plenamente informadas. Sistemas tributários impactam decisões de investimento, consumo e poupança. Isso é consenso acadêmico. Mas o cidadão médio desconhece esses mecanismos. Vamos olhar para um caso histórico brasileiro que ilustra como incompreensão sobre mecanismos fiscais pode ter consequências problemáticas. Em 1986, o governo brasileiro criou o que ficou conhecido como Plano Cruzado. Parte desse plano incluía congelamento de preços e mudanças na estrutura econômica. A população, em geral, não compreendia plenamente os mecanismos econômicos envolvidos. Apoiou o plano massivamente. Resultado inicial: inflação caiu temporariamente. Mas os problemas estruturais não foram resolvidos. Meses depois, desabastecimento, ágio, mercado negro. Inflação retornou ainda mais forte. Em 1987, a inflação anual ultrapassou 300%. O fracasso do plano teve múltiplas causas, mas a incompreensão coletiva sobre mecanismos fiscais e monetários certamente dificultou ajustes necessários. Compare isso com um exemplo mais recente. Entre 2015 e 2016, o Brasil enfrentou crise fiscal severa, déficit público crescente, dívida aumentando. Governo propôs ajustes fiscais. A sociedade dividiu-se. Parte defendia aumento de impostos, parte defendia corte de gastos, parte defendia ambos. O debate público foi, em grande medida, superficial. Poucas pessoas compreendiam conceitos como déficit primário, déficit nominal, relação dívida-produto interno bruto, carga tributária efetiva, elasticidade tributária. Resultado: reformas parciais, problemas estruturais persistindo, não porque boas soluções não existissem, mas porque o debate público não tinha base técnica suficiente. Agora vamos sair do Brasil e olhar para outros países para entender como diferentes modelos tributários funcionam na prática. Dinamarca tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, aproximadamente 46% do produto interno bruto. Metade do que um dinamarquês ganha vai para o Estado. Em troca, educação universitária gratuita, saúde pública de altíssima qualidade, seguro-desemprego robusto, transporte público eficiente, licença maternidade e paternidade generosa. O dinamarquês médio sabe exatamente quanto paga de imposto, sabe exatamente que serviços recebe, e aceita essa troca porque ela é transparente. Agora veja Singapura. Carga tributária de aproximadamente 13% do produto interno bruto, uma das mais baixas do mundo desenvolvido. Imposto de renda com alíquota máxima de 22%.
Imposto sobre consumo de apenas 8%. O Estado é pequeno, mas extremamente eficiente. Infraestrutura de primeiro mundo, sistema educacional de excelência, baixíssima corrupção. O cidadão de Singapura paga pouco, mas o que o Estado oferece funciona. Brasil fica no meio. Carga tributária de 32% a 33% do produto interno bruto. Mais alta que Singapura, mais baixa que Dinamarca. Mas os serviços públicos têm qualidade muito inferior a ambos. Por quê? Parte da resposta está em eficiência administrativa, parte está em corrupção, parte está em má alocação de recursos, mas parte significativa está em algo mais profundo, falta de transparência e incompreensão coletiva sobre para onde vai o dinheiro. Estudos mostram que uma parcela majoritária dos brasileiros não consegue calcular com precisão quanto paga de tributos. Não sabem porque é extremamente difícil saber. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. São mais de 90 tributos diferentes, entre federais, estaduais e municipais. Empresas brasileiras gastam, segundo dados do Banco Mundial em anos recentes, em média mais de 1.000 horas por ano apenas para cumprir obrigações tributárias. Na Dinamarca, esse número é aproximadamente 50 horas. Em Singapura, menos de 50 horas. Essa complexidade não é acidental. Ao longo de décadas, cada governo adicionou novos tributos, criou novas contribuições, inventou novas taxas. Raramente simplificou, raramente consolidou. O resultado é uma teia tributária tão intrincada que nem especialistas conseguem dominar completamente. E quando o sistema é incompreensível para especialistas, imagine para o cidadão comum. Agora vamos falar sobre algo que pouquíssimas pessoas conhecem: custos de conformidade tributária. Esse é o dinheiro e tempo que empresas e pessoas gastam apenas para obedecer à lei tributária. Não é o imposto em si, é o custo de calcular, declarar, pagar e comprovar que você pagou corretamente. No Brasil, esses custos são altíssimos. Um pequeno empresário brasileiro passa, em média, 2 a 3 horas por semana, apenas lidando com questões tributárias. Isso são aproximadamente 150 horas por ano. Se o tempo desse empresário vale R$ 50 por hora, ele está perdendo R$ 7.500 anuais apenas em tempo. Adicione custos com contador. Adicione custos com software de gestão tributária. Adicione multas por erro involuntário em alguma das dezenas de obrigações acessórias. O custo total pode facilmente chegar a 20 ou 30 mil reais por ano. E isso não é imposto pago, é custo para pagar imposto. Dinheiro que poderia ser investido em crescimento, em contratação, em inovação. Mas que se perde em burocracia. Grandes empresas conseguem arcar com esses custos. Tem departamentos inteiros dedicados a planejamento tributário. Tem advogados especializados. Tem contadores experientes. Pequenas empresas não têm. E essa diferença cria uma barreira competitiva invisível. Não está escrita em lei. Não é intencional, mas é real. E prejudica quem mais precisa de condições justas para competir. Vamos agora para outro ponto crítico. Destino da arrecadação. Você paga imposto. Mas para onde vai esse dinheiro? No Brasil, a União arrecada a maior parte. Estados arrecadam uma parcela significativa. Municípios arrecadam menos, mas ainda têm tributos próprios. Parte da arrecadação federal é redistribuída para estados e municípios através de fundos constitucionais. Parte financia previdência social. Parte financia saúde pública. Parte financia educação. Parte paga juros da dívida pública. Parte paga salários de servidores públicos. Parte financia investimentos em infraestrutura. O problema é que a maioria dos brasileiros não tem clareza sobre essas proporções. Dados do Tesouro Nacional em anos recentes mostram que aproximadamente 20 a 25% do orçamento federal vai para a previdência social. Aproximadamente 15% para a saúde. Aproximadamente 5% para a educação e aproximadamente 20 a 30% para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Esses números variam ano a ano, mas a estrutura geral mantém-se.
Agora, se você perguntar ao brasileiro médio quanto do orçamento vai para cada área, a maioria não saberá responder. E quando não se sabe para onde vai o dinheiro, não se pode avaliar se a alocação está correta. Compare novamente com a Dinamarca. Todo cidadão dinamarquês recebe anualmente um demonstrativo claro mostrando quanto pagou de impostos e para onde foi cada parte desse dinheiro. Educação, saúde, infraestrutura, defesa, tudo discriminado, transparência total. No Brasil, existe a nota fiscal eletrônica que informa os tributos embutidos na compra. Mas quantas pessoas realmente olham para isso? Quantas pessoas entendem o que aqueles números significam? E quantas pessoas conseguem relacionar aqueles tributos com os serviços públicos que recebem? Essa desconexão entre pagamento e retorno enfraquece a cidadania fiscal. Quando você não vê relação clara entre o que paga e o que recebe, duas coisas acontecem. Primeiro, você tende a ver imposto apenas como perda, nunca como contribuição. Segundo, você perde capacidade de cobrar eficiência do Estado, porque você não tem parâmetros claros para avaliar se está recebendo o valor adequado pelo que paga. Agora, uma pergunta fundamental. Existe um nível ótimo de tributação? Aqui entramos em território de debate acadêmico. Não há consenso universal. Alguns economistas defendem cargas mais altas associadas a estados robustos. Argumentam que serviços públicos de qualidade exigem financiamento adequado. Citam países escandinavos como exemplos de que altas cargas tributárias podem coexistir com prosperidade econômica. Outros economistas defendem cargas mais baixas associadas a maior dinamismo econômico. Argumentam que tributação excessiva desestimula investimento, reduz produtividade, freia crescimento. Citam países asiáticos como exemplos de crescimento acelerado, com cargas tributárias relativamente baixas. Ambos apresentam evidências. Ambos apresentam contra-evidências. O que existe é reconhecimento de que diferentes modelos tributários funcionam em diferentes contextos. Países escandinavos sustentam cargas altas com elevada qualidade institucional, baixa corrupção, alta confiança nas instituições públicas. Países asiáticos cresceram rapidamente com cargas baixas, mas também com alta disciplina fiscal, investimento maciço em educação e infraestrutura, e governos tecnicamente competentes. O Brasil tem carga intermediária, mas enfrenta problemas de eficiência, corrupção, baixa qualidade de serviços públicos. Não é primariamente uma questão de quanto se arrecada, é uma questão de como se arrecada e, principalmente, como se gasta. Mas para avaliar qual modelo funciona melhor, é preciso compreender os modelos. E a maioria das pessoas não compreende, porque a escola não ensinou, porque o debate público é frequentemente superficial, porque informação técnica é tratada como assunto exclusivo de especialistas. Isso cria um ciclo vicioso. Baixo conhecimento tributário gera baixa participação informada. Baixa participação informada enfraquece o debate democrático sobre política fiscal. Debate enfraquecido facilita decisões que podem não refletir interesse coletivo. Algumas nações tentaram romper esse ciclo. Programas de educação fiscal existem em alguns países, mas não são universais, não são padronizados, não são obrigatórios na maioria dos currículos. No Brasil, a Receita Federal mantém um programa chamado Educação Fiscal. Algumas escolas participam, mas é iniciativa pontual, não sistemática. Não faz parte do currículo obrigatório nacional. Não é testada em avaliações padronizadas. Não recebe o mesmo status que matemática, português ou ciências. O resultado é uma população que paga tributos sem compreender plenamente a estrutura que sustenta. E aqui está a questão central. Tributação não é apenas transferência de dinheiro. É estrutura de poder. É definição de prioridades coletivas. É escolha sobre que tipo de sociedade construir. Quando os cidadãos desconhecem os fundamentos dessa estrutura, perdem capacidade de influenciá-la. Não se trata de defender carga alta ou baixa. Trata-se de defender conhecimento, porque apenas com conhecimento é possível avaliar. Avaliar se o sistema é justo. Avaliar se o sistema é eficiente. Avaliar se o sistema serve ao interesse coletivo.
Analfabetismo tributário é, portanto, mais do que desconhecimento técnico. É déficit democrático. Você vive em uma sociedade onde tributos moldam a economia, onde tributos financiam serviços públicos, onde tributos redistribuem renda. E você pode passar a vida inteira sem compreender como isso funciona, porque ninguém te ensinou. A escola te preparou para muitas coisas, mas não te preparou para entender a estrutura econômica que sustenta a sociedade. Esse é o custo silencioso do analfabetismo tributário, e ele afeta todos, porque decisões sobre tributação não são abstratas, elas determinam quanto você paga, quanto você recebe e que tipo de sociedade você vai deixar para a próxima geração. Quando você entra naquela padaria e compra o pão de R$ 6, você não está apenas comprando pão, você está participando de um sistema complexo de transferência de recursos, financiamento coletivo e escolhas sociais. E você merece entender como esse sistema funciona, porque ele funciona com o seu dinheiro.